Hebreus capítulo 11, versículo 23. Simplesmente um, né? E o tema da nossa reflexão hoje é pais e filhos. É óbvio, olha, nós estamos no mês da família, o mês de maio é o mês da família, separado pelas igrejas, né? É o celebrado pelas igrejas como o mês da família. Então, nós hoje não podíamos fugir desse tema. Vamos falar em algum aspecto importante da família. E hoje nós vamos focar nesse aspecto, pais e filhos. Esse texto é um texto muito especial, é um texto que faz parte do capítulo 11 de Hebreus, que dá destaque àquilo que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. Então vai destacar homens e mulheres que ganham uma dimensão especial na Escritura por conta da fé, da confiança em Deus. E aqui nesse texto, de maneira especial, nós temos um personagem, que é Moisés. Mas esse versículo é muito especial, porque além dele falar sobre Moisés, além dele falar sobre a infância de Moisés, ele vai falar sobre a família de Moisés, né? De maneira pontual, mais específica, quando nós estamos falando da família, nós estamos referindo aos pais de Moisés de maneira específica, né? Esse texto nos fala não só desta personagem tão importante do Antigo Testamento, que entrou na galeria dos heróis da fé, que é Moisés, aquele que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito, né? Mas fala da família de Moisés, e de maneira específica dos seus pais. Não menciona o nome, mas faz referência, faz alusão a eles. Nós sabemos que os pais de Moisés eram Arão e Joquebede, tá certo? Quando você lê Êxodo, você vai ter informação sobre isso. Quando você lê Números também, você vai descobrir o nome dos pais de Moisés, que era Arão e Joquebede, tá certo? E aqui, esse texto que fala da família de Moisés, coloca para nós algumas informações importantes, né? Fala para nós da infância de Moisés, num período muito crítico, em que ele viveu 3 meses na casa de seus pais, num cenário de muitos desafios no Egito, né? E fala da relação que os pais tiveram com essa criança recém-nascida, que nós conhecemos como o grande homem de Deus, Moisés. E aqui nesse texto, nesse versículo, nós temos pelo menos 3 desafios que esse texto coloca para nós como pais na relação com os nossos filhos, né? Eu sempre digo que a gente só aprende a gente aprende o que é ser filho depois que nós nos tornamos pais, né? O reverendo brinca que eu sou filósofo. Na verdade é um pensamento que eu tenho. Pode ser que ele não esteja 100% correto, mas que ele tem um fundo de verdade, com certeza ele tem, né? Nesses últimos tempos, por exemplo, tenho conversado com pessoas que recentemente se tornaram pais, né? Ou há pouco tempo, 3, 4 meses são pais. E eles hoje têm uma visão completamente diferente, né, da vida, óbvio, como não poderia ser diferente. Então, hoje, eles começaram a entender, ou passaram a entender, né, de uma forma diferente o que é ser um filho, porque agora eles têm a responsabilidade e o papel de agir como pais, né? Então, a nossa visão muda completamente e a gente passa a entender coisas que antes a gente não entendia, né? Então isso é muito interessante. E o que acontece? Assim como o casamento é algo maravilhoso, mas desafiador, sermos pais igualmente, né? É um privilégio, mas uma tremenda responsabilidade. Então se as pessoas ponderassem com muita clareza sobre o casamento e sobre filhos, nós teríamos um pouco menos problemas nessas áreas, porque casamento não é brincadeira, casamento é algo muito sério, é uma bênção, é um privilégio, mas ele vem carregado de uma tremenda responsabilidade, não é? E ser pai igualmente, ser pai não é uma brincadeira, não é uma aventura, é um privilégio imenso que Deus concede a quem pode ser pai, a quem pode ser mãe, porque muitos almejam sê-lo e não têm podido ser, né, naturalmente. Muitas pessoas desejam e não têm esse privilégio. Então é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma tremenda responsabilidade. E quando nós pensamos nessa relação de pais e filhos, olhando para esse texto de Hebreus capítulo 11, verso 23,
que fala de Moisés e de seus pais e dessa relação que os pais tinham com ele, esse texto nos coloca 3 desafios que eu queria deixar para nós, para a nossa reflexão e para a nossa edificação, né, nessa oportunidade. Então, o primeiro desafio é que nós devemos proteger nossos filhos. Esse é um grande desafio que eu e você, como pais, temos em relação aos nossos filhos. Nós devemos proteger os nossos filhos. A palavra de Deus diz que Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. É importante a gente entender isso. Moisés teve que ser ocultado por seus pais durante 3 meses. Por quê? Porque eles estavam no Egito. O povo de Israel estava debaixo do jugo egípcio como escravos ali. E ali naquele cenário, os israelitas começaram a se multiplicar assustadoramente aos olhos de Faraó e de todo o seu reino. E ele quis tomar providências para conter essa multiplicação dos egípcios, dos israelitas, né? Porque ele tinha medo que eles poderiam se revoltar, eles poderiam se rebelar e pelo número que eles estavam atingindo de pessoas, eles poderiam causar prejuízos graves para o seu império. Então, o que ele faz? Ele usa primeiro as parteiras, dando uma instrução, uma ordem para as parteiras que auxiliavam as hebreias quando iam dar à luz, a Cifrá e a Puá, como está dito lá em Êxodo. Então ele diz, se nascer menina, tudo bem, se nascer menino, matem. Mas as parteiras desobedeceram a ordem do faraó. Então ele parte para uma segunda iniciativa de extermínio, né, dos meninos. Então ele ordena que os pais lancem as crianças no Nilo. Olha só que situação terrível. Então é nesse cenário em que a vida dos meninos, principalmente dos meninos, estava em risco, né? É que a mãe de Moisés tem a graça de trazer ele à luz. Mas traz ele à luz, concebe Moisés, nasce Moisés num cenário horrível, num cenário onde os filhos estavam, os meninos sentenciados à morte por causa da loucura do faraó, tá certo? Então olha só, e é nesse cenário, nesse contexto, em que ele tinha lançado mão, em primeiro lugar, de tentar exterminar os meninos através das parteiras, não deu certo, então ele tenta fazer com que isso, por força de decreto, de lei, os seus súditos sejam obrigados a lançar os meninos no Nilo. E é nesse cenário que Moisés nasce. E aí o texto de Hebreus vai dizer para nós que pela fé Moisés, apenas nascido, era um recém-nascido, né, foi ocultado, foi escondido, foi protegido pelos seus pais durante 3 meses, antes que, não tendo mais condição, então fizeram aquele cesto, colocaram ele naquele cesto, e o transcorrer da história diz que a providência de Deus agiu de tal maneira que deu livramento a Moisés e ele veio a se tornar aquele agente de livramento na vida do povo de Israel. Mas durante 3 meses os pais tiveram que esconder, ocultar, protegendo o seu recém-nascido, seu filho, naquele cenário de sentença de morte, né, contra a vida dos meninos e, naquele caso específico, contra a vida de Moisés. Então, nós como pais estamos vivendo, como disse muito bem o reverendo Matias Quintela para nós, né, no sábado à noite, no nosso evento de casais, que os nossos filhos estão sob perigo. Nossos filhos estão assediados, cercados, estão debaixo de ataque, estão sob ataque. Não só a família, mas os nossos filhos estão correndo perigo, né? Eles não estão seguros nesse mundo que jaz no maligno. E nós precisamos proteger fisicamente os nossos filhos, nós precisamos proteger emocionalmente, nós precisamos protegê-los espiritualmente. É óbvio que quando eles se tornam adultos, quando eles se tornam autônomos, eles já não vão necessitar do nosso cuidado na mesma proporção e na mesma dimensão que necessitaram quando estavam debaixo dos nossos cuidados, ainda como crianças, como pré-adolescentes, como adolescentes ou como jovens morando conosco.
A gente sabe disso. Mas eu sei que a realidade de muitos dos nossos queridos irmãos e famílias é que nós temos filhos ainda que dependem do nosso cuidado. Como Moisés dependeu do cuidado dos seus pais ali no Egito, porque ele tinha acabado de nascer, um recém-nascido. E sobre ele pairava uma sentença de morte. E sobre os nossos filhos hoje não é diferente. Nossos filhos estão sob ataque do maligno. Não é? Nós vemos, por exemplo, fisicamente, os nossos filhos estão sujeitos sob ataque, estão sob o ataque da violência, né, dos abusos, dos vícios. Então nós vemos que os nossos filhos não estão livres, nós precisamos proteger, nós precisamos ficar atentos, porque para protegê-los fisicamente, eles estão sujeitos a violências, né, a abusos e também a vícios. Que Deus nos conceda a graça de podermos proteger os nossos filhos, como Arão e Joquebede protegeram Moisés quando sobre ele pairava a sentença do faraó, uma sentença de morte e de extermínio contra as crianças. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda sabedoria para protegermos os nossos filhos fisicamente, para protegermos os nossos filhos emocionalmente. Nós vemos hoje as redes sociais, né, a tecnologia, as redes sociais são uma bênção, né? É um meio de comunicação, né, de informação, e também a gente tem a oportunidade de compartilhar as boas novas do Evangelho, como nós estamos fazendo aqui. É muito abençoado, mas tem também os perigos, que vêm juntamente com a tecnologia e com as redes sociais. Então nós precisamos cuidar, o que é que os nossos filhos estão assistindo, o que é que eles estão vendo, com quem que eles estão conversando, quem são suas amizades, né? O que é que eles estão aprendendo na escola. Nós precisamos acompanhar aquilo que está sendo ensinado para os nossos filhos, né? Qual é o conteúdo das matérias que estão sendo transmitidas para os nossos filhos. Infelizmente, nós precisamos hoje ficar mais atentos do que nunca, né? Qual é a postura daqueles que estão à frente da instrução dos nossos filhos? Quem são as companhias, quem são os colegas, as amizades? Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, não é isso que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós não devemos andar, né, no conselho dos ímpios, nós sentar na roda dos escarnecedores, no caminho. Não, nós devemos cuidar dessa influência perversa, perniciosa, que pode se tornar destrutiva na vida dos nossos filhos. Então, assim como Arão e Joquebede protegeram Moisés dentro do Egito, num cenário onde pairava sentença de morte sobre os meninos, de maneira específica sobre aquele que Deus haveria de levantar como libertador do seu povo, nós temos essa responsabilidade. É nosso dever como pai, como mãe, não é? Proteger nossos filhos, protegê-los fisicamente, protegê-los da violência, dos abusos. E muitos dos abusos acontecem com pessoas de perto, com pessoas do relacionamento, até com pessoas da família. Nós sabemos disso, então que Deus nos conceda sabedoria, graça e misericórdia para proteger os nossos filhos fisicamente, protegê-los emocionalmente de tudo aquilo que vem, né, forjado no inferno, né, e que vem debaixo de uma influência maligna, demoníaca, diabólica, e que não promove bênção e graça do Senhor na vida dos nossos filhos. Precisamos cuidar do que eles estão vendo, com quem eles estão interagindo, principalmente nas redes sociais, aquilo que está sendo transmitido para eles nas escolas, as influências que estão, de alguma forma, fazendo a cabeça dos nossos filhos. E precisamos protegê-los espiritualmente, não só fisicamente, não só emocionalmente, né, mas espiritualmente, porque os nossos filhos são pecadores, a gente precisa lembrar disso, né? A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. Em pecado nós somos pecadores, todos nós, os nossos filhos também o são. Além de protegê-los daquilo que é exterior, nós precisamos protegê-los deles mesmos. E esse é um grande desafio para nós. Nós precisamos levar os nossos filhos a Cristo. Nós precisamos apresentar para eles o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos ter a graça do Senhor para que eles se tornem discípulos de Jesus. Os nossos filhos precisam se converter, eles precisam ter uma decisão com Cristo, eles precisam abraçar
a graça de Deus em Cristo, né? Eles precisam ter uma consciência de que eles são pecadores e que eles precisam de salvação e que eles precisam se tornar discípulos de Jesus. Então, olha só que coisa surpreendente. Eu e você temos um grande privilégio, uma bênção é termos filhos, né? É termos filhos, é uma bênção. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. É um privilégio que Deus nos deu, né? O dom da vida. Isso é maravilhoso. Mas junto com esse privilégio, com essa bênção, com essa graça, nós temos uma tremenda responsabilidade. E a palavra de Deus dá-nos um insight de que uma responsabilidade que recai sobre nós é proteger os nossos filhos. Protegê-los fisicamente, emocionalmente, relacionalmente e, sobretudo, espiritualmente. E nós precisamos cuidar disso. E pedimos a Deus, Senhor, nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê estratégias para que nós protejamos os nossos filhos. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal em nome de Jesus, que o Senhor os livre da violência, do abuso, que o Senhor os livre dos vícios e que o Senhor use a nossa vida como pai, como mãe, para sermos essa proteção segundo tua vontade, segundo o teu propósito e para conduzi-los não só no sentido físico, mas também no sentido emocional, psicológico e também no sentido espiritual. Que eles conheçam a Deus, que eles se entreguem a Cristo Jesus, que eles se tornem habitação do Espírito Santo, que eles tenham um relacionamento com Deus, né, por meio de Jesus, que eles amem a palavra de Deus, que eles tenham amor pelas coisas de Deus, pelo culto, pela oração, pelo louvor. Então, que Deus conceda a você, que Deus conceda a mim, que Deus conceda a nós a graça de protegermos os nossos filhos em nome de Jesus. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, que o texto também sugere para nós, além de proteger nossos filhos, nós devemos valorizar os nossos filhos. O texto diz que, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado, foi protegido por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Aí quando você lê isso em Atos, né, por exemplo, diz que ele era um menino extraordinário, diz algumas versões, que era uma criança extraordinária, ou que era belo aos olhos de Deus, ou seja, que ele não era uma coisa comum, que havia um sinal da graça de Deus. Nós sabemos que os nossos filhos são sinais da graça de Deus sobre a nossa vida, não é? Então nós precisamos valorizar os nossos filhos. E quem tem mais de um filho, nós lidamos com vários desafios e conflitos. Eles são diferentes, né? Eles têm temperamentos diferentes, eles têm traços de personalidade diferentes, eles têm gostos diferentes, né? Eles puxam para nós, em alguns aspectos, um pouco para o pai, em outros aspectos, um pouco para a mãe, né? Às vezes fisicamente parece um pouco para o pai, mas tem o perfil e a personalidade da mãe. Às vezes puxa fisicamente para a mãe, mas tem um pouco do perfil e personalidade do pai. E a gente sabe que é assim. E nós temos um grande desafio, nós precisamos valorizar os nossos filhos. Eles são pecadores. E eles, como pecadores, que são criaturas, são imperfeitos e são pecadores, e eles têm defeitos. Nós sabemos disso. Além dos pecados, os maus hábitos, os defeitos, mas eles também têm qualidades. E a gente precisa não só focar apenas e tão somente nos defeitos, né? Mas também devemos focalizar, valorizar e verbalizar as qualidades dos nossos filhos. É importante a gente reconhecer, né, os aspectos positivos que Deus colocou na vida dos nossos filhos. Precisamos valorizar, precisamos reconhecer que eles são obra da graça de Deus. O Salmo 139 nos lembra disso, que Deus nos formou de uma forma assombrosamente maravilhosa. É obra de Deus, né? De uma maneira assombrosamente maravilhosa, Deus nos formou no ventre da nossa mãe, e no caso, os nossos filhos, né? A mesma coisa. O Salmo 139, eu vou ler esse trecho, diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O salmista diz: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste.
Então, olha só que coisa surpreendente. Foi assim que Deus fez com o salmista, que Deus fez comigo, que Deus fez com você, que Deus fez com o seu cônjuge e que Deus fez com os nossos filhos. Foi uma obra extraordinária da graça de Deus. E a gente fica maravilhado, né, quando a gente vê, por exemplo, alguns bebês. No caso, por exemplo, o reverendo Nilson tem um netinho muito novinho ainda, e a gente fica maravilhado, né? Como Deus formou aquela criança e como ela tem se desenvolvido e como Deus abençoa, né, o desenvolvimento dessa criança. Então a gente fica maravilhado com o poder de Deus, com a graça de Deus, né, com a maneira extraordinária que Deus faz, né, a nossa formação no ventre da mãe e traz a luz, né, manifestando seu poder e a sua glória. Então nós precisamos valorizar os nossos filhos, né? Às vezes nós temos a responsabilidade de corrigi-los, de orientá-los, e às vezes nós erramos porque nós corrigimos, mas nós não valorizamos. E isso é muito importante. Os pais de Moisés não só protegeram Moisés, mas reconheceram que ele era formoso, ou seja, que havia algo da graça de Deus sobre ele, que ele era belo, que ele era extraordinário aos olhos do Senhor, que ele era um sinal da graça de Deus naquela família. E não só foi na família, foi na vida do povo de Deus. Então, nós precisamos valorizar os nossos filhos. Eles viram que aquela criança era formosa. Em outras versões diz belo aos olhos do Senhor. Extraordinário. Seu filho é belo aos olhos do Senhor, é extraordinário, mesmo sendo pecador. Ele precisa ser conduzido a Cristo, mas também precisa ser valorizado. E aí, eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante que tem acontecido aqui na nossa casa, na nossa família. Uma iniciativa aqui da Minha Inesquecível, que todo aniversário que nós temos da família, de alguém da família, num momento depois particular da família, antes de dormir, a gente reúne a família. E todos os demais membros da família vão falar a respeito do aniversariante e vão apontar qualidades daquele aniversariante. Não defeitos. Defeito todos nós temos, erros cometemos, somos pecadores, mas naquele momento é o momento que nós vamos pontuar, vamos verbalizar as qualidades daquela pessoa. Como ela é criativa, como ela é corajosa, como ela é inteligente, como ela é generosa, como ela é carinhosa, como aquela pessoa tem traços de personalidade marcantes, né? Então, esse é o momento que nós fazemos aqui em família e que tem se tornado uma cultura nossa, e que quando acontece o aniversário de qualquer um de nós aqui, reunimos à noite antes de dormir e aí o aniversariante vai ouvir a família falar a respeito dele, falar para ele as coisas boas que nós enxergamos a respeito daquela pessoa, as suas qualidades, os seus traços de personalidades que são positivos, né? Para sinalizar o nosso amor e como nós valorizamos aquele membro da nossa família. Então tem sido uma experiência muito bacana. E aí ao final disso, a gente ora, né, agradecendo a Deus por aquela pessoa, pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, que faz parte da nossa família. Então, olha que coisa surpreendente. Isso tem abençoado muito a vida dos nossos filhos, né? Valorizar. E sabe como é que nós valorizamos? É quando nós verbalizamos, né? Reconhecemos que eles são importantes, que eles são presentes de Deus, que eles manifestam de alguma maneira a graça de Deus para nós, né? E que nós temos um privilégio imenso de tê-los em nossa vida, em nossa família, de Deus ter nos presenteado com cada um dos nossos filhos, e que o nosso desejo é que eles possam conhecer a Deus, amar a Deus de todo o coração, servir ao Senhor e ser bênção, não só para eles mesmos, para a nossa família, mas para o reino de Deus. Então, nós precisamos valorizar os nossos filhos. Os nossos filhos têm traços importantes, né? Muitas vezes é criatividade, muitas vezes é generosidade, muitas vezes é ser espontâneo, é ser comunicativo, muitas vezes é ser atencioso, né? É ser prestativo. Então nós precisamos destacar, reconhecer, destacar e verbalizar essas qualidades que abençoam, né? Que trabalham na autoestima dos nossos filhos,
né? E que vai, de alguma forma, também ajudar a protegê-los. Porque os nossos filhos estão sujeitos a tantas influências, a tantas interferências, né? Seja de maneira presencial e direta, seja online, pelas mídias. E nós precisamos ser a referência na vida dos nossos filhos. Nós precisamos corrigi-los, nós precisamos orientá-los, mas também precisamos motivá-los, animá-los, encorajá-los, né, e derramar sobre eles graça, reconhecendo que eles são um presente de Deus na nossa vida, que eles também sinalizam a graça de Deus para nós, né? Então, nós devemos proteger os nossos filhos, mas devemos também valorizar os nossos filhos. O que é que seu filho tem de bom? O que é que ele tem de positivo? O que é traço de personalidade dele que faz diferença na sua casa, na sua família, né? Que é um destaque positivo que Deus colocou na vida do seu menino, da sua menina, né? Então, que Deus permita que a gente enxergue isso, que a gente valorize isso, que a gente verbalize isso para a honra, glória e louvor do Senhor e para a bênção na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Maravilha! Então aqui, olha, esse texto tão curto, um versículo, nos traz insights para que nós, na nossa relação com os nossos filhos, possamos assumir essa responsabilidade de proteger os nossos filhos, de valorizar os nossos filhos e também de ser exemplo para os nossos filhos. Isso é fundamental, sermos exemplo para eles. Os nossos filhos muitas vezes não ouvem aquilo que nós dizemos, porque aquilo que nós fazemos está falando mais alto, não é? Então é assim, aquilo que nós fazemos fala tão alto que eles não ouvem aquilo que nós estamos tentando transmitir. Então nosso exemplo é fundamental, né? E eu costumo dizer, vocês já devem ter ouvido eu dizer isso na igreja ou em alguma aqui das nossas lives, que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então o nosso exemplo tem um papel fundamental. E os pais de Moisés, Arão e Joquebede, não só protegeram Moisés diante de uma sentença de morte, não só valorizaram Moisés, mas deram um exemplo para Moisés extraordinário. O texto diz assim, que eles também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Como é que a gente sabe que isso foi um exemplo? Porque depois, quando você lê o verso 27, a gente vai ver que Moisés, pela fé, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ora, Moisés ouviu essa história, aprendeu sobre essa história, foi contado para ele o que os seus pais fizeram, a coragem que eles tiveram, né? Coragem como resultado de fé, de confiança em Deus, né? A coragem que os pais tiveram diante daquele decreto perverso, maligno, destruidor do faraó. E eles ocultaram Moisés por 3 meses, foi muita coragem. E depois colocar ele num cesto e deixar no rio foi muita coragem. Foi fruto de confiança em Deus. Então Moisés, quando se tornou um homem adulto, quando foi comissionado por Deus, quando teve que enfrentar Faraó, quando ele precisou deixar o Egito, o texto dá testemunho de que ele não teve medo. Assim como o pai Arão, assim como a mãe Joquebede, quando precisou agir com coragem diante de um cenário terrível, eles agiram. Moisés reproduz esse modelo positivo e ele age com coragem, com firmeza, como quem vê aquele que é invisível, como se estivesse vendo o próprio Deus. Então, irmãos queridos, nós temos um grande privilégio de termos filhos, muitos de nós, aqueles que os têm. E sobre nós, além do privilégio, além da graça, além da bênção, também Deus coloca sobre nós uma grande responsabilidade. Devemos ser exemplo para os nossos filhos. Então, não basta você querer que seu filho vá à igreja, você precisa ir para a igreja. Não basta você querer que seu filho leia a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, né? Não basta que você queira que seu filho se torne um homem ou uma mulher de oração, você precisa ser um homem ou uma mulher de oração, né? Não basta nós queremos que os nossos filhos aprendam que
contribuir na casa de Deus é importante. Nós precisamos assumir o papel e contribuirmos na casa de Deus, tanto financeiramente como nos ministérios. Então, é algo fundamental. O meu papel não é apontar para o meu filho para ele ir à igreja. Eu tenho que ir à igreja. Não é apontar para o meu filho ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia e também com ele. Não é apontar para o meu filho, você precisa orar. Eu preciso orar. Ele precisa saber que eu sou um homem, uma mulher que ora, que lê a Bíblia, que valorizo o culto, que valorizo a casa de oração, que valorizo a comunhão. Isso é fundamental. Ele precisa ver isso em mim, na minha vida, na sua vida, para que então isso possa ter influência, ter peso e fazer parte da vida dele e dela também. Não é? Então nós vamos ter autoridade para poder falar isso para os nossos filhos e fazer isso com eles. Sempre que for oportuno, nós devemos fazer. A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, lá atrás, no Pentateuco, né, a instrução para o povo de Israel já era esta. Olha só que coisa surpreendente. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Ouve, ó Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era a confissão de fé do povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, responsabilidade primeira, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então você tem que reconhecer que Deus é o único Senhor e você deve amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E mais, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então primeiro tem a ver comigo, tem a ver com você, como pai, como mãe. Tem que ser verdade em nós para que possa depois se tornar uma verdade, uma realidade na vida dos nossos filhos. Não adianta você não ir à igreja e querer que seu filho vá à igreja. Não adianta você não ler a Bíblia, não orar e querer que seu filho leia a Bíblia e ore. Não adianta depois você querer convidar o seu filho para ir numa ocasião especial na igreja se você não valoriza isso. Se eu e você não valorizamos isso. Né? Aí ele diz, na sequência do texto, Deuteronômio 6,4, agora Deuteronômio 6,6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Mas depois que isso for uma verdade em você, vai ter que ser para o seu filho, para a sua filha, para a sua casa, para a sua família. Então, nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Exemplo. E essa semana a Inesquecível mostrou para mim um áudio, né? Eu acho que é um pastor, acredito que ele é pastor, e ele estava contando, falando sobre isso, o poder pedagógico do exemplo. Tanto para o mal como para o bem, a gente sabe disso. Né? Os filhos reproduzem comportamentos, né? Comportamentos aprendidos em casa. Por exemplo, falando de algo negativo, Abraão mentiu sobre Sara 2 vezes. E Isaac reproduz o comportamento aprendido com o pai e mente a respeito da sua esposa também. Então os nossos filhos reproduzem comportamentos aprendidos, negativos. E nós sabemos disso. Então nós precisamos conscientemente e intencionalmente pedir a Deus a graça de promovermos, né, comportamentos positivos e comportamentos piedosos. Oração, leitura da palavra, né, presença ao culto, valorizando comunhão, valorizando os princípios da palavra, valorizando o compromisso e a contribuição na casa de Deus e no reino de Deus. Isso é fundamental. E esse pastor, nesse áudio, ele conta que ele e a esposa eles têm um acordo entre eles. Ele tem 3 filhas, mulheres, e há um tempo na agenda em que ele sai com as filhas. Ele vai passear com elas, para que elas aprendam, para ele relacionar com as filhas e mostrar como um homem deve tratar uma mulher. Como é que um homem, não à luz do mundo,
não à luz do machismo, não à luz do feminismo, mas à luz do evangelho, como que um homem deve tratar uma mulher. A gente sabe como é que um homem deve tratar uma mulher, como Cristo trata a igreja, como Cristo trata a igreja. É isso. Então ele sai com as filhas, para nessa dinâmica de sair, de andar, ele como um homem trata uma mulher. E numa dessas ocasiões ele vai sair com as filhas, então surge a ideia dele pedir para as filhas se despedirem da mãe antes de sair. Ele vai pedir para elas para irem se despedir da mãe antes de sair. E antes que ele faça isso, ocorre um outro pensamento. Ao invés de eu pedir para que as minhas filhas façam isso, eu vou fazer isso. Então, a princípio ele ia pedir para as filhas irem até a mãe e darem um beijo, um abraço na mãe antes de sair. Mas antes que ele faça isso, ocorre para ele um outro pensamento. E ele fala, não, eu não vou pedir para elas fazerem isso, eu vou fazer isso. Então ele toma a iniciativa, ele vai até a sua esposa, beija, abraça, se despede da esposa. E ato contínuo, automaticamente cada uma das filhas faz a mesma coisa. Vai dar um abraço na mãe, beija a mãe e se despedem dela. Então olha só que coisa surpreendente. Então é isso que é fundamental, né? Que nós sejamos exemplo para os nossos filhos. E não um exemplo negativo, que naturalmente eu e você somos, né? Com a nossa ira, com a nossa ingratidão, né? Com a nossa fofoca, com o nosso descontentamento, com a amargura. Isso é natural em nós que somos pecadores. Mas a Escritura, a Palavra de Deus, nos dá poder, pelo Espírito Santo em nós, de sermos exemplo positivo para os nossos filhos. De coragem, de fé, de amor, de compaixão, né, de compromisso com Deus e com a palavra, né, de amor pelo Evangelho e tudo mais que é positivo, certo? Então, nós temos esse desafio. Nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. E quando eu ouvi esse áudio, eu falei, olha que surpreendente. Ele, ao invés de mandar as filhas se despedirem da mãe, beijando e abraçando, ele foi, beijou e abraçou. E as filhas foram atrás e fizeram o mesmo. Você já percebeu que nós repetimos muitas coisas que nós aprendemos com os nossos pais e com as nossas mães? Às vezes coisas ruins que nós precisamos arrancar pelo Evangelho em nós. Mas às vezes coisas muito positivas que nós aprendemos com o pai e com a mãe. Então nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. A palavra de Deus diz que Joquebede e Arão foram exemplo para Moisés. Eles foram exemplo de coragem, eles foram exemplo de fé, eles foram exemplo de firmeza diante de uma situação tão horrível. O texto da palavra vai dizer que eles não ficaram com medo do decreto do rei. Eles esconderam Moisés por 3 meses e não ficaram amedrontados pelo decreto do faraó. Não é isso? Então, amados, nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. O texto diz, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Que Deus permita, em nome de Jesus, que todos aqueles que são pais aqui, eu e você, cada um que é pai, que é mãe, nesse mês da família, que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda sabedoria, que Deus nos conceda estratégias, que Deus nos conceda tudo que é necessário para que nós protejamos os nossos filhos, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para que nós valorizemos os nossos filhos. Nós sabemos que eles são pecadores, nós sabemos que eles erram, que eles têm defeitos, mas que nós enxerguemos as qualidades, aquilo que Deus colocou na vida deles e que deve ser reconhecido e verbalizado para o bem deles e para a glória do Senhor. E que nós também, pela graça, pela misericórdia de Deus, sejamos exemplo para os nossos filhos. Não exemplo negativo que nós somos naturalmente, mas exemplo positivo. E nós podemos por causa do Evangelho, nós podemos por causa do Espírito Santo, nós podemos por causa da graça de Deus. Então, que Deus permita, em nome de Jesus, que nessa relação entre pais e filhos, nesse mês da família, que nós possamos proteger nossos filhos, valorizar os nossos filhos e ser exemplo para os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Aí você vai falar, isso é difícil. É difícil, mas não é impossível. E isso aconteceu pela fé.
o texto diz, o começo do texto diz que foi pela fé que o Anão e a Joquebede fizeram o que fizeram. Foi pela fé, foi pela confiança em Deus, foi pela confiança nas promessas do Senhor, né? No cuidado do Senhor, no amor do Senhor, no caráter do Senhor, no poder do Senhor. É pela fé que nós vamos enfrentar esses desafios e que nós vamos vencê-los em nome de Jesus. E Deus vai nos dar a graça e a alegria de ver os nossos filhos se tornando, em primeiro lugar, homens e mulheres de Deus, né? Discípulos de Jesus, marcados pela graça e pelo Evangelho do Senhor. E aí, tudo que vier demais será bênção, será lucro. Se for médico, se for advogado, se for contador, se for professor, se for empresário, se for pastor, se for missionário, não importa. Aquilo que vier depois será bênção, porque em primeiro lugar eles foram protegidos, eles foram valorizados e eles receberam exemplo. E eles trilharam o caminho da graça, do Evangelho e da vontade de Deus. É isso que nós desejamos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se você tem, que Deus abençoe os teus filhos, os nossos filhos. Que Deus derrame sobre nós graça, sabedoria, poder, para que nós façamos o que nós devemos fazer. Proteger, valorizar e ser exemplo para os nossos filhos. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?